Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar o nosso estudo de história antiga. Hoje chegamos em Platão. Ah, não vai ser um grande estudo assim sobre Platão, bem introdutório assim, porque na verdade, segredos aqui. Quando eu comecei essa série de história antiga, eu queria ter uma visão da história grega, né? Para a partir dela entender a filosofia e a literatura, né? Tipo, ter a história dos gregos e poder relacionar a história com a literatura e a filosofia, né? Então, eu ainda pretendo no futuro falar mais a sério de Platão, né? Eu estou lendo sobre Platão num livro de história, né? Eu gostaria de me dedicar muito mais a respeito do Platão e do Aristóteles e de outros grandes filósofos, né? Então, vai ser uma introdução, assim, bem grosseira, assim, né? Bem introdutória, assim mesmo, sem entrar em grandes detalhes. Tá, não é um curso completo de forma alguma, espero algum dia fazer. Então, o Platão nasceu em Atenas, né? Talvez ali 428 ou 427. Eu acho que eles contavam os anos, talvez, tipo, na primavera do hemisfério norte, talvez no meio, né? Que ainda hoje é meio que assim, né? Tinha, pelo menos há um tempo atrás, tinha a Liga de Futebol Europeia, era tipo no meio do ano, assim, né? E, mas na época talvez já fosse assim, por isso a gente não sabe se 428 ou 427, né? Que eles deveriam contar ali, tipo, no meio do ano, talvez assim, né? Do nosso ano, né? Mas provavelmente ali 428, morrendo em 348 antes de Cristo, né? Ele foi amigo e um aprendiz, né, do Sócrates, de quem a gente já falou. Então, só para lembrar, eu coloquei ali, Sócrates teria morrido em 399. Então, Platão viu a morte do Sócrates, né, ele ser condenado à morte, colocou o Sócrates como uma personagem ali dos diálogos dele, né? Então você tem uma relação muito direta, né? Ele viveu ali até pelo menos os 28 anos ali, ele conheceu Sócrates, né? Então provavelmente foi uma influência muito grande para ele, assim, né? Então a gente não pode ter uma certeza com a ordem dos diálogos, né? Inclusive porque o Platão parece ter escrito vários deles ao mesmo tempo, né? Acho que ele foi escrevendo um pouquinho de um pouquinho do outro, né? Consertava um, consertava outro, né? Mas a gente vai ter uma ordemzinha, né? O autor fala que, eu acho que é o Cornford, né, que existe um consenso de três grupos principais, a gente vai dividir então entre iniciais, intermediários e tardios, né? E não é tão fácil distinguir a ordem dentro dos grupos, né? Então realmente a gente vê que alguns são mais novos, uns do meio, uns mais antigos, mas ali dentro do grupo não é possível falar muito bem qual que veio antes ou depois, né? Então tem esse grupo mais antigo, eu não vou ler todos os nomes, que a gente vai falar um pouquinho de cada um. Nesse grupo inicial, acho que eu falei o contrário, né? Mas esse é o grupo inicial. É mais antigo, né? Então, a Apologia é um relato bastante fiel do julgamento de Sócrates. E o Crito, talvez o nome seja Criton em português, né? Mas tudo bem. É uma explicação do porquê o Sócrates recusou escapar da prisão antes da sentença, né? Eu acho que eles estão indo lá conversar com o Sócrates na cela. E eu não li muitos desses diálogos, tá? Mas ele ele tá na cela e os caras, a gente consegue. Tem um cara que consegue pagar a galera aí pra você sair, a gente te bota num barco, né? E você foge e tal, você não precisa morrer, né? Mas o Sócrates já tinha dito na apologia que pra ele, tipo. Bom, ele fala que não. Bom, a gente falou do julgamento de Sócrates, né? Ele falava, bom, se aqui em Atenas eu não posso fazer isso, né? Que é a única coisa que eu quero fazer, que é ter essas conversas, né? Basicamente ser um filósofo, né? Investigar a verdade. Se eu não posso fazer isso aqui na minha cidade, onde eu sou um cidadão, como é que eu vou fazer isso em outro lugar, né? Aí que os caras vão me matar mesmo, né? Então ele meio que aceita, assim, né? Ele acha. E é errado também você. ah, Ele não poderia se desmentir, né? Porque ele realmente acreditava em tudo que ele fez e ele não achava que o que ele fez era errado, né? Então realmente ele decide não escapar da prisão, né? Aí tem essa série de quatro diálogos, Laques, Lises, Charmides e Eutífro, né? Que são meio apologéticos, assim. Parece que nesse começo o Platão tá quando saiu a condenação do Sócrates, né, muita gente deve ter achado, e muita gente no tribunal achava, né, que ele era uma pessoa ruim, né, então ele está meio que defendendo Sócrates, né. Então eles não são conversas naturais, mas obras de arte bem construídas, em que vemos Platão tentando entender a doutrina de Sócrates. Eu acho que faltou aqui, bom, talvez vai falar depois, mas eu acho que esses diálogos são sobre as virtudes, né. Aí existem outros dois diálogos, que são os Alcibíades 1 e 2. Eu procurei
agora, dei uma pesquisa bem rápida e falou que assim, o primeiro Alcibíades, Alcibíades 1, provavelmente não é de Platão, mas é de alguém que estava ligado à academia, então alguém que conhecia alguma coisa ali. E o Alcibíades 2 é quase consenso de que não é de Platão e que não tem nada a ver com Platão, tá? Eu acho que era isso. Mas, então, o primeiro Alcibíades, que esse teria alguma ligação com o platonismo, né, com as ideias de Platão, apesar de não ser escrito por Platão, seria uma tentativa, né, de entender socraticamente se era possível ser filósofo e seguir a carreira política. Né? Platão era visto como uma versão melhorada de Alcibíades, que também fora discípulo de Sócrates. Os dois foram discípulos de Sócrates, né? Platão e Alcibíades, né? E Platão foi mais filósofo, Alcibíades, na verdade, não sei se foi muito um discípulo, né? Ele estava ali no meio porque ele achava legal o Sócrates vencer os sofistas nos debates, né? E ele também queria isso, ele também queria vencer em debates, né? E os sofistas eram os caras melhores, assim, de debates, e o Sócrates vencia eles. Então, acho que o Alcibiades achava muito legal vencer. Tipo, vou aprender com esse cara a vencer os debates e vou ser o cara fodão, né? Então, tem essa diferença entre as duas coisas. Porque o Platão, ele é de uma família de aristocratas, tinha até pessoas. Alguns parentes dele foram dos tiranos de Atenas, né? E também foram pessoas importantes, estão ligadas à política, e ele foi aluno do Sócrates. Então ele está sempre tentando. Você vê isso muito claro no Platão, né? Essa relação do filósofo com a política, né? Ele é o cara que ah, realmente e parece que é por isso que ele cria a filosofia política, até a ciência política, né? Então a política é muito importante no Platão. Ele é um pensador político muito importante. Ah, mas então você tem um diálogo a respeito dessa relação também do filósofo com a política, o que vai aparecer bastante depois, também na República, no político, né, e nas leis. Aí aqueles 4 diálogos que a gente pulou, eles foram criados com um plano uniforme e o tema é a definição de virtude. Então, Laques é sobre a amizade, eu imagino que se pronuncia assim. Sobre a coragem, desculpa, Charmides, autocontrole, Eutífro, piedade e Lises, a amizade. Então, o autor fala que primeiro parece que o Sócrates como personagem de Platão, né? Aqui o Sócrates já morreu, né? Mas vai aparecer como um personagem dos diálogos que Platão escreveu, né? Então apenas critica as definições de virtude dos outros, parece isso, mas podemos extrair que todas as virtudes podem ser reduzidas à sabedoria ou conhecimento, e que todas as virtudes são uma. Conhecer o bem é conhecê-lo em todos os aspectos da vida. Tem muito essa coisa que eu acho que começou com o Sócrates, né? E até depois isso passou pro cristianismo, de que mais pro tomismo, talvez, né? Eu não quero falar que seja do cristianismo como um todo, mas que se você, assim, a pessoa faz alguma coisa porque porque ela acha que tem um bem naquilo, né? Então o erro, ela não vai fazer algo se ela acha que esse algo é ruim, né? É porque naquele momento ela achou que aquilo era bom, ou pelo menos achou que ela era bom para ela, né? Então você age sempre querendo um bem. O problema é que às vezes o que você acha que é um bem não é um bem, né? Então na verdade a única virtude é a sabedoria, que você está sempre agindo querendo um bem, mas o que falta então é saber o que é o bem ou não. Se você sabe o que é o bem, né, e você sempre age em função do bem, o bem que está na sua cabeça é o bem que é bem de verdade, é bom de verdade, né? Então meio que seria a sabedoria talvez, né? Então aí tem mais 2 diálogos Hípias, Hípias 1 e Hípias 2. Tem o Protágoras e o Gorgias, em que Platão se contrapõe aos sofistas, né? Ele vai criticando ali os sofistas. Aí vem um outro período, agora acabou o primeiro período ali dos diálogos de Platão, que seria um período inicial, e vem um período intermediário. Então ele fala da viagem de Platão para Sicília, para Siracusa, né? Essa questão dos dois tiranos de Dionísio, que a gente mencionou um pouco, né? Ele não dá muito certo isso, né? Você vê que ele estava querendo formar um rei filósofo, né? Você vê esse Platão que é também um político, né? Uma pessoa que tem interesse em influenciar a política, né? E o que acontece é que na Sicília, se vocês lembrarem bem, eu podia confirmar isso, mas vocês podem confirmar para mim também, Platão, a Sicília foi onde Pitágoras se estabeleceu e fundou ali o pitagorismo, né? Eram nessas colônias gregas da Itália e acho que da Sicília. Então, o autor fala que isso sugeriu a, a Platão
criar uma escola na linha pitagórica, né? Se você gosta do Mário Ferreira dos Santos, você sabe que o Mário, eu não quero falar nem que tá certo nem que tá errado, e eu também não tenho opinião a respeito, mas ele estava querendo explicar esse platonismo pitagórico, né? Ou esse pitagorismo platônico, né? Meio que redescobrir ou tentar ou fornecer uma tentativa de interpretação, né? Então você vê que teve uma, uma ligação entre o platonismo e o pitagorismo, né? Que na verdade se você tem, se o pitagorismo é o número como base das coisas, né? E o Platão vai ter muita ideia, a teoria de ideias como fundamento das coisas, né? Mas os números são algumas ideias, né? Então tem muito a ver, né? Então também da Itália veio a resolução do problema do conhecimento que foi tratado nos diálogos do período intermediário, que são esses aqui. Mas antes a gente vai falar de alguns outros diálogos nesse período que não formam muito um grupo, né? E também são meio soltos, assim, né? Não formam um tema único, né? Então tem o Eutidemos, que faz uma separação entre a dialética socrática e a disputa estéril da escola megárica, que foi que foi da erística, né? Então basicamente separar ali a visão mais socrática dos sofistas, porque se vocês lembram, né? Assim, imagina que você é só um cara de Atenas indo trabalhar todo dia e tem a galera que fica discutindo, né? Que são os sofistas. Então você coloca o Sócrates como um sofista, né? Porque é a galera que tá querendo questionar tudo e brincando entre aspas, né? De fazer joguinhos de palavras e de fazer perguntas. Então, e aqui ele tá meio que separando, né? Que os sofistas questionavam tudo e o Sócrates também, mas o Sócrates meio que acreditava na verdade, né? Então ele tinha, não era esse niilismo ou um relativismo que tinha nos sofistas, ele fazia perguntas, né? Questionava as coisas, mas ele acreditava que havia uma verdade, né? E um bem, né? No final das contas acaba sendo muito diferente, né? Mas para quem tá de fora, às vezes parece que é a mesma coisa, a galera que fica questionando tudo, né? E fazendo essas perguntas chatas, né? Então, um outro diálogo é o Crátilo, que ele nega que a verdade possa ser descoberta pela estrutura da linguagem. Isso é algo que eu acho que é bem relevante, porque acho que hoje, no século XX, ali teve muita essa relação de tentar estudar a estrutura da verdade, estrutura da linguagem e da mente, né? É bem interessante. Então, o Menexenos contém uma crítica ao uso da retórica em política, né? Tipo, bom, é isso. E no Meno, acho que era para estar maiúsculo. Eu não tenho tanta certeza se eu escrevi o nome dos diálogos certos, tá? Talvez Menon, talvez seja Menon, com N no final, né? Mas o Platão argumenta que o conhecimento não vem da abstração, mas surge da alma por reminiscência, recordar. Isso é bem interessante, né? Você, vamos ver se ele vai mencionar aqui, mas a gente, antes de nascer, né? A nossa alma estaria ali no mundo das ideias, né? Ou em algum momento ela passaria pelo mundo das ideias, veria as formas, né? E aí daí ela seria capaz de entender as formas, né? Sei que eu acho que eu nem falei muito das formas, das ideias, né? Se eu falar forma e ideia aqui é meio que a mesma coisa, tá? Então o autor fala assim: talvez o contato com os matemáticos de Cirene e do sul da Itália, por esse contato, Platão entendeu que os objetos da matemática não eram coisas concretas e que as verdades dos matemáticos não valem para os seres sensíveis e não podem ser provadas pela experiência. É tudo meio, tem que entender, é meio estranho, né? Quer dizer, as coisas concretas não valem para as coisas concretas enquanto concretas, né? Ela é mais, bom, mas a matemática não é tanto do concreto assim. Para explicar a origem dos conhecimentos matemáticos, Platão postula a existência de uma memória impessoal. Eu acho que muita coisa que ele está falando não é bem assim, tá? Mas eu não sei por que ela é impessoal, né? Mas sendo a natureza um sistema, a recordação de uma verdade pode levar à recordação das outras sem recurso à experiência. Ok, você vai, tipo, usando uma coisa para entender outra, né? No Mênon, o Sócrates de Platão mostra a doutrina da reminiscência na prática, conseguindo obter de um escravo ignorante em geometria a solução de um problema complexo. Em ambos os diálogos, essa teoria está ligada às teorias pitagóricas da preexistência da alma e da reencarnação, né? Além disso, o conhecimento dos termos morais buscado por Sócrates tem para Platão a mesma origem que os conhecimentos matemáticos. Então, o significado de justiça é um objeto de conhecimento tão absoluto e imutável quanto o triângulo. No Fédon, a teoria das ideias é apresentada formalmente pela primeira vez. Para a concepção moderna, o diálogo mistura a lógica com a metafísica, então, para a gente parece que ele está misturando algumas coisas. E apesar desses aspectos não serem separáveis, né, mas não, se está misturando e não são separáveis, né? Tem meio que um problema aí do que ele está falando, né?
Mas ele vai explicar os dois aspectos, um meio separado do outro, né? Então, assim, na lógica, forma ou ideia é uma característica comum de quaisquer coisas que têm o mesmo nome. Então, né, às vezes o mesmo nome se aplica a várias coisas, né? E o que elas têm em comum é uma forma ou ideia, tá? A mesma coisa, uma forma ou uma ideia. É, dou dois sinônimos aqui. É, então, ela é a característica comum e o mesmo grupo de coisas. Então, cavalo. Cavalo é tanto o que os cavalos têm em comum quanto os cavalos, né? É tanto eles, todos, quanto a coisa que eles têm em comum uns com os outros. A teoria então afirma que há ideias que existem por si mesmas e que se algo possui uma característica é por participar da ideia. Então, uma proposição do tipo isso é belo que é equivalente a dizer isso participa da beleza em si. Podemos então transformá-la em uma metafísica dizendo que a ideia é causa de uma característica, é pela beleza que algo é belo. Aí ele faz um questionamento interessante. Quando tentamos reconciliar os dois aspectos da teoria, surgem dificuldades de imediato. Na lógica, nomes comuns, como vermelho ou sujo, estão no mesmo nível que justo ou triangular. Mas podemos supor que a vermelhidão e a sujeira sejam ideias eternas, a serem conhecidas a priori sem referência à experiência sensível? Aqui, né, quando a gente pensa no mundo das ideias, geralmente o pessoal explica como a justiça, a beleza, né, o homem, mas sujo e vermelho, sobretudo sujo, também são universais, né? Então tem que ter a ideia da sujeira, né? Se você entende que várias coisas são sujas e as coisas que são sujas são sujas. Parece trocadilho do chão sujo, né? Mas se elas são sujas, porque tem uma ideia de sujeira, né? Então existe uma ideia universal de sujeira, né? Esse que eu não vejo tanto quanto um problema, né? E aqui também ele fala que são conhecidas a priori. O problema é que pro Platão não é que elas são conhecidas a priori, é que você não é que não tem relação com a experiência, né? Que quando você tem a experiência, você recorda da, da ideia da ideia em si mesma, né? Você já tem a ideia ali na cabeça de alguma forma e quando você vê ela nas coisas, né? Você se lembra do original, né? Digamos assim. Então, eu não acho que isso faz muito sentido. Eu acho que ele está colocando muito Kant aqui que o Kant também vai falar dessa coisa de ideias a priori, né? Pro Kant elas são mais estruturas da nossa mente, né? Da nossa percepção. A gente é meio que obrigado a pensar de um certo jeito por causa da maneira como nós somos, né? Então já, mas, ok, isso nem parece tanto um problema assim. Existiria então a ideia de sujeira, a ideia de vermelho, né? Ok. Mas como além disso, uma ideia eterna e imutável pode converter seu caráter a uma coisa em um determinado momento e retirá-lo no outro, né? Quer dizer, se a ideia ela é imutável, ela não pode escolher ou agir, né? A uma hora ela quer um jeito de dizer, tá? Mas ela não, o que que faz com que no momento uma coisa exista, né, no nosso mundo e depois ela pare, né? Quer dizer que a ideia estava agindo sobre ela, né? E agora não está mais. Bom, mas a ideia não pode fazer isso, né? Ela é imutável e ela mudou, né, de fazer algo para não fazer algo, né? Aí eu acho que é por isso que depois o Platão falava da ideia de um demiurgo que que ia conectando, digamos assim, né, as coisas com as ideias, né? Ia criando as coisas, desfazendo as coisas, né? Um ser que unia os dois mundos, né? A relação metafísica entre ideia suprassensível e coisa perceptível, seja chamada de participação, presença ou comunicação, não nos parece ser a mesma que a relação lógica entre sujeito e predicado e permanece misteriosa. Isso eu não entendi tanto, mas eh, aí o Platão, apesar dessas discussões bastante teóricas, né, ele não abandona as ideias políticas e na República estuda o problema da integração harmoniosa nos casos análogos da política e da alma individual. Isso é um problema muito pessoal que eu tenho, né? Eu vou continuar lendo e aí depois eu explico. O conflito e a desarmonia surgem pelas aspirações divergentes dos diversos tipos de homens na sociedade e pelas diversas partes da alma no indivíduo, né? Na sociedade, cada um quer uma coisa, e na alma você tem partes que querem coisas diferentes. Porém, às três partes da alma correspondem três desejos: o conhecimento, a honra e o prazer sensível. Assim, é necessário que os três prazeres cheguem a uma concordância estável sob o comando da razão, isso é, da parte reflexiva. Daqui ele já vai continuar, mas o problema é que assim, o que ele faz na República, ele, entre várias outras coisas, né? Eu vou falar que eu não li inteiro também, mas a parte até onde eu li, né? Ele tinha
ele divide a sociedade ali entre sábios, como é que era, guardiões, que são basicamente guerreiros, né? E os artesãos, que são as pessoas que não são nenhuma dessas duas coisas, pessoas que seguem uma arte própria, né? Produzem coisas, né? E então você teria a ordem seria os governantes, né? Tem que ser sábios, né? Tem que ter sabedoria. Os guardiões têm que ter a coragem e, sobretudo, os artesãos têm que obedecer, né? Esses outros dois. Então, e cada um tem que buscar aquilo que é seu. Então você tem as 4 virtudes: sabedoria nos governantes, nos sábios, né? Coragem nos guerreiros e a não é a prudência, né? A temperança no sobretudo nos artesãos e a justiça em todo mundo, né? E o objetivo dele é entender o que que é a justiça, né? Então ele usa essa da alma, da sociedade, ele leva isso pro indivíduo. Tem uma passagem que ele fala, olha, imagina que a gente está tentando ler um texto muito pequenininho e é muito difícil de ler, mas a gente sabe que tem uma mesma versão desse bem grande, tipo numa parede assim. Então vamos olhar para a parte grande para ajudar a gente a entender a pequena, né? Que é isso que ele está fazendo. Vamos olhar para a sociedade justa, para a sociedade, a gente vai ver onde está a justiça, a sabedoria, a coragem na sociedade e a gente acha isso na alma do indivíduo. E todo mundo fala que isso é uma analogia, né? Aí o problema é que analogia seria um argumento meio ruim, né? Eu falei um pouco disso na nossa playlist de lógica. Você acha uma semelhança, né, entre as coisas, mas ela não consegue justificar, né? Então isso seria um argumento meio fraco, assim. O problema é que o contrário disso seria um argumento que o mais forte seria um argumento de causa e efeito, né? Tem uma causa e um efeito, a relação entre eles é necessária, né? É justamente quase que o contrário da analogia. E quando você olha para esse estudo do Platão, né, de um lado a alma, de um lado a sociedade, você fala assim, beleza, imagina uma sociedade, uma polis, né, uma cidade, um país corajoso, né? Só que todos os caras, quando tem uma guerra, né, eles veem o inimigo chegando, todo mundo foge de medo, acovardados, falam, não dá, né? Quer dizer, a causa de uma sociedade corajosa é que ela tem homens corajosos. Ou seja, a alma deles é corajosa, né? Então, é justamente a causa da sociedade ser corajosa é ter pessoas corajosas, né? Não estou dizendo que a sociedade não influencia sobre o indivíduo, não estou fazendo uma... Você pode falar assim, eles são corajosos porque alguém ensinou eles a ser corajosos, a sociedade ensinou eles a ser corajosos, né? E eu poderia dizer que é porque antes já haviam indivíduos corajosos, assim por diante. Mas não é essa questão que eu quero discutir. A questão é que se a sociedade é corajosa é porque tem pessoas corajosas ali, né? Como que isso surgiu, a relação de indivíduo com sociedade é algo mais complexo. Mas você vê que tem uma relação de causa e efeito ali, né? Então não é uma analogia, né? Ao meu ver. Todo mundo fala que é uma analogia, então é um argumento meio que de segunda categoria, não. Exatamente uma relação de causa e efeito, né? Tem pessoas corajosas, né? As pessoas corajosas são os guerreiros, né? Claro, as pessoas que vão para a guerra. Então essa sociedade é corajosa, né? Então eu não acho que seja uma analogia, pelo contrário, é bastante científico esse argumento, né? Essa é a briga que eu tenho com basicamente todo mundo, né, que analisou essa questão. Mas então você tem o desejo, que é o Eros, né, que é a força que move a alma. Só que o desejo aqui move as 3 partes da alma. A parte racional tem o desejo do conhecimento, a parte, eu não lembro qual que é o nome que ele deu aqui, mas a parte assim da vontade, né, deseja a honra, né, tipo, você conquistar coisas, né, tipo, conquistar a honra. E ele tá pensando acho, muito no militar, né, no cara que tem coragem, né? E a parte sensual da alma deseja o prazer, né? Então é necessário, ele diz, deve ser o desejo é a força que move a alma, então as 3 partes, né? E deve ser redirecionado para os desejos reflexivos mais elevados, né? Você tem que desejar as coisas mais elevadas. É necessário o conhecimento da ideia do bem em si mesma. Para isso, a razão procede de 2 modos, intelecto e intuição. Então você tem o intelecto, que opera como nas ciências matemáticas, considerando certas premissas como auto-evidente e tirando as conclusões delas, né? É bem geometria mesmo, né? Pega um princípio geral e vai deduzindo dela, né? Mas também isso seria então o intelecto, dianoia, né? E tem uma outra que é a noesis, que é a intuição, talvez a origem da palavra gnose, né? Mas
A alma é a intuição em que você volta do efeito para a causa. Então, por exemplo, em vez de você ter um princípio e ir deduzindo dele, você vai buscando a origem das coisas. Então ele fala assim, portanto, após o ensino da matemática, que raciocina a partir da ideia de unidade, segue-se o estudo da moral, por meio da dialética. Aqui a dedução tem uma função auxiliar, ajudando a criticar as tentativas de entender a ideia. Que na verdade ela é uma intuição, então você não sabe muito bem se está certo, mas você faz uma suposição e tenta ver se faz sentido. Eu acho que assim, precisava entrar em mais detalhes a respeito disso, porque a gente faz isso um pouco na matemática, né? Você supõe, por exemplo, às vezes você quer provar que uma solução de uma equação é única, né? Então você supõe uma outra solução que seja diferente, né? Ou uma outra solução, seja ela diferente ou não, e você mostra que ela tem você faz a dedução e mostra que ela tem que ser igual à primeira, né? Então, não faz sentido você está mostrando que tudo que resolve aquela equação é igual àquela primeira solução, né? Então você tem esse processo. Mas aqui eu acho que ele está falando mais de imaginar alguma coisa, de supor, né? Uh, algo que você não sabe ainda e tentar. É parecido, né? Mas você não sabe direito se aquilo está certo, você supõe e tenta ver se aquilo vai. Você vai deduzindo as conclusões e fala: opa, mas peraí, se fosse desse jeito, tal coisa não aconteceria. Ah, então não pode ser. Então você vai, tipo, substituindo por outras ideias, né? Você vai hipóteses, né? E tentando chegar ao porquê, a uma explicação que se adeque à realidade, né? Então, por isso que ela é dialética, que você também, na lógica, né, bem analítica, você fala, se tal coisa é desse jeito, é assim, né? Se A, tem B. Mas aqui você não sabe se o A é muito bem verdade, né? Você tem que fazer se A então B, B então C, até você chegar em algo que, opa, tá certo ou não tá certo, né? Então você vai, tipo, tentando, né? Seria meio isso. Aqui não é uma explicação tão boa assim, mas tudo bem. Quando se encontra a ideia, que acho que teria que ser com I maiúsculo, né? Porém, ainda é necessário chegar à ideia do bem em si mesmo. Fazendo esse processo, então, você volta para as ideias, né? Você chega nas ideias e agora tem que entender a ideia do bem em si mesmo. E aquele que conseguisse isso poderia deduzir a estrutura da realidade, seria como um Deus e poderia governar a cidade perfeita. Então, aqui a relação um pouco entre o filósofo e o rei, né? O rei filósofo, né? Aí ele coloca que a dialética também só trata de ideias. A origem das ideias vem da reminiscência das formas que a alma viu antes dessa vida, né? Aquela coisa de quando você relembra as ideias, né, de que você viu no mundo das formas. A dialética, com o seu processo de coleção e divisão. Pera aí, gente, eu vou. Que vergonha. Vou ter que tirar aqui o WhatsApp. Putz, 3 anos fazendo vídeo, isso nunca aconteceu antes. Eu acho. A dialética, com seu processo de coleção e divisão, que a gente viu também na nossa playlist de lógica, culmina na definição. Você vai pegar uma coisa, né, um conjunto, vai dividindo ele, né, até chegar numa definição daquilo que você quer, né? Proporciona uma afirmação explícita da forma e estabelece a relação entre as várias ideias. Eu acho que ele está usando forma e ideia como sendo sinônimos, né? Mas você tem uma relação entre tudo, né? Você fala, bom, o homem é um animal, mas ele é um animal racional, né? Então você tem a definição do homem, animal racional, mas você tem também a relação dele com os outros homens, os outros animais, né? Quer dizer, os outros animais são animais não racionais, né? E outras coisas são não animais, né? E aí você vai fazendo isso para tudo, né? Você vai tendo várias distinções e relações entre as ideias, né? Ou seja, entre as formas. Aí ele fala do Dionísio, né? Platão foi para Siracusa, e isso deve ter atrasado o escrito dos próximos diálogos aqui, que são Parmênides, Teteto, Sofista e Político. Acho que ele vai mencionar alguns também mais para o final ainda. Mas no Parmênides, Platão. Um pouquinho longo esse vídeo, né? Nossa, meia hora já, mas também. No Parmênides, Platão tem que investigar alguns questionamentos contra a teoria das ideias, né? Aqui, quais são as críticas, né? Eu tinha ouvido falar que Platão, no final ali mais da vida, ele já tinha meio que abandonado a, essa teoria do mundo das ideias, né? Das ideias tendo uma existência própria, separada dos indivíduos, né? O que depois foi chamado de ultra-realismo, né? Então, o ser humano, a forma de homem ali no mundo das formas, né? Então ele fala assim, pode uma ideia como uma coisa ser sujeita de uma proposição e ter vários predicados sem perder a unidade? As coisas sim, né? A gente vê que qualquer coisa que você pega, né? A gente viu também isso no nossa playlist de lógica, ela tem notas, né? Você percebe várias coisas nela. Ela tem várias características. Pega qualquer objeto,
Você pode falar da cor, do tamanho, do que ele é, né? Do que ele é feito, assim por diante, né? Mas parece que teria um problema você falar nisso nas formas, né? Então, eu não sei detalhes, né? Todos os universais estão contidos no mundo das ideias, até coisas como cabelo ou sujeira, né? É bem interessante, né? Se é universal, tem que estar no mundo das ideias. Então, tem todas essas coisas no mundo das ideias, é meio estranho, né? Tem a forma, a ideia de sujeira ali no mundo ideal, né? A ideia de cabelo, unha, né? É, ok, se é uma parte do corpo humano, né? Se tem a ideia de homem, tem a ideia dessa coisa. Mas será que ela está separada do homem? Bom, não sei. Qual a relação entre o indivíduo universal a qual ele pertence? Então, ele fala, o autor fala assim, os críticos modernos disputam se os exercícios dialéticos que ele faz nesse texto, né, tentando explicar essas questões, se oferecem mais do que pistas de respostas a esse problema. Né? Então, quer dizer, ninguém sabe se resolveu ou não, né? Ainda está aí a disputa, né? O que fica respondido, entre aspas, no diálogo é que as ideias são indispensáveis para o pensamento. Eu não sei se ele está falando que, né, você precisa ter um universal, né, para poder falar de várias coisas ao mesmo tempo, né? Senão você teria só um conjunto de indivíduos, né? E se eles são todos diferentes uns dos outros, né, você não pode falar nada deles, né? Mas aí o Aristóteles questionaria, né? Diria que por Aristóteles você precisa raciocinar sem o mundo das ideias, né? Por Aristóteles você tem a forma, mas a forma não existe em algum lugar separado, está nos indivíduos, né? Ela existe, ela é real e ela é necessária, mas ela está nos indivíduos. Então, no Teeteto, Platão refuta as visões de que as impressões geram conhecimento e que o que é verdadeiro para cada um é a sua verdade, além das teorias de Heráclito. Né? Então, meio que esse crítica ali ao relativismo ali, né? Aí o sofista é uma explicação a respeito do falso e aparente no discurso e no pensamento, buscando definir o sofista. Que o sofista, né, como a gente falou, é tipo um cara que está tentando te enganar, né? Um cara que usa certos argumentos bastante sofisticados, num certo sentido, para te enganar, né? E o que acontece é que ele está mentindo. E o que é mentira? É uma coisa que é falsa, né? Então é uma coisa que não é. Então ele meio que tem que, né? Então como é que uma coisa que é pode não ser, né? Ela é uma coisa que não é. É meio estranho, né? Mas então ele vai discutindo isso, né? Tanto que quem faz essa discussão é o estrangeiro eleático, que está meio que corrigindo melhorando aquelas ideias do Zenão e do Parmênides, né? Então ele até brinca assim nesse diálogo. Não vai achar que eu sou um parricida, né? Que eu matei o meu pai, porque eu sou da cidade de Eleia, né? Eu aprendi com Zenão e com Parmênides e agora eu estou criticando a teoria deles, mostrando que algumas coisas, no certo sentido, tem coisas que são e que não são, né? Embora eu acho que isso eu acho que o Sócrates tinha aprendido também, né? Com Zenão. Se eu falei, acho que falei isso no vídeo, né? Aí no livro Estadício Político, é no dia seguinte do sofista, né? E eles estão buscando definir o político e a arte do político, né? O ideal, então, seria que o político conhecesse a arte de governar e que pudesse fazê-lo sem leis. Ele fala esse diálogo ali inteiro com uns amigos faz pouquíssimo tempo, né? Tá bem na mente. Então ele fala assim que ele compara, por exemplo, com um professor de ginástica, né? Que ele ele olha para cada aluno, né, e vai fazer a coisa apropriada para cada aluno, né? Só quando ele vai sair, por exemplo, vai viajar, ele passa regras gerais para todo mundo, né? Mas ele fala que a lei, ela é como se você conhecesse cada pessoa, você poderia fazer exatamente o que é bom para ela, né? Então a lei ela é sempre uma pessoa teimosa que nunca muda de opinião e que está tentando fazer um caso geral para todo mundo, né? Então, se o cara sabe o que é o bem, né, ele não precisa da lei, né? Porque a lei nunca vai conseguir abranger todos os casos, mas o político ideal conseguiria, né? Ele poderia saber sempre o que é certo e a lei nunca vai conseguir explicar tudo. Né? Então seria melhor ter uma pessoa que sabe governar do que as leis. Mas também é muito difícil ter esse governante ideal, né? Então seria melhor uma monarquia com leis parecidas, né? O mais próximas daquela que o político, com P maiúsculo aqui, o político ideal, às vezes ele fala também o político, às vezes é científico, né? Porque ele está pensando em uma ciência política, né? Então, o do que esse cientista, esse político científico ideal faria, né? A monarquia, porque ele fala que é muito difícil
várias pessoas terem essa ciência, né? Essa técnica ou ciência, ele não entra muito nessa distinção, mas é difícil várias pessoas terem essa regra. Então, o melhor seria a monarquia, né? E ele até fala, né? É muito difícil uma cidade ter 50 bons jogadores de damas, muito mais você ter várias pessoas que conhecem, sabem o que é certo de governar, né? Então, ele acredita que a monarquia é aquele que pode fazer o maior bem, né? E a democracia, por exemplo, ela nunca consegue fazer nem muito bem, nem muito mal. Tudo bem que ele fala que enquanto tem um governante só, né? Esse governante é ruim, isso gera muito mal. Né? Isso é uma coisa interessante ali. Ele chama essa série de diálogos de críticos, não sei porquê, mas ele fala que ela é inconclusiva, são levantados problemas que não serão resolvidos. O sofista e o político parecem anunciar um diálogo posterior, o filósofo, no qual Sócrates seria novamente assumido a liderança. Foi projetado, nunca foi escrito. A gente tem no lugar uma outra trilogia inacabada, né, que é o Timeu. O Timeu começa com a criação do mundo e do homem. A gente tem um fragmento do Crites, que deveria apresentar uma comunidade semelhante à da República. Né? Na República, o Sócrates imagina uma sociedade ideal, ou uma sociedade perfeita. Né? É engraçado que na República os caras, ele começa a falar disso, ele inventa essa sociedade para fazer aquele negócio essa analogia, entre aspas, né, que eu não acho que seja uma analogia, mas só para chegar na justiça, e os caras começam a perguntar as coisas para ele, não, mas como que vai ser as mulheres nessa sociedade? E Sócrates, vê que o Sócrates tá bravo, né, tá pé da vida, falando, mano, eu só queria usar isso para explicar a justiça. Vocês estão fazendo eu perder tempo, né, para explicar essas coisas que não são importantes. Não, eu só queria explicar o que é o homem justo, né? Vocês estão preocupados com como que vai ser essa sociedade ideal, né? Então é bem engraçado. Mas então ele criaria uma outra sociedade ideal, né? Que seria uma Atenas pré-histórica, que salva o mundo mediterrâneo de uma invasão dos habitantes de Atlântida e depois é submersa por um dilúvio e terremoto. E aí tem um outro texto, esse que a gente só tem um fragmento, né? Tem o Hermócrates, que nunca foi escrito, pelo menos a gente não tem a ele, né? Provavelmente teria descrito a ascensão da sociedade existente após a catástrofe e estabelecimento de uma segunda melhor constituição. Platão pode ter abandonado esse projeto por ser amplo demais, mas ele colocou o material nas leis. As leis meio que continuam. Que no político ele fala que você poderia ter o governante ideal e não precisaria de leis. Né? Então, o segundo melhor é de muito difícil ter esse cara, então o segundo melhor seria ter uma monarquia, né? Um cara que é bom, assim, mas ele governa com as leis para ajudar ele, leis que seriam parecidas com a do político ideal, e acho que nas leis ele deve dizer quais são, mais ou menos, em linhas gerais, essas leis. Né? Então, no Timeu, o mundo é guiado por uma alma do mundo, o universo é uma matéria-prima trabalhada por um artista divino bondoso que molda a matéria conforme a si mesmo. Né? Você tem ali, talvez por causa daquela questão de como que as coisas acontecem e desacontecem, né? Mudam. Então as ideias universais, imutáveis, estão fazendo alguma coisa, mas não dá para ela fazer alguma coisa, né? Ela é imutável, ela vai sempre, ela não pode em um momento estar agindo sobre uma coisa e em outro momento deixando de agir, né? Então talvez essa seria a solução, né? O Filebo, talvez seja Filebon, não sei, contém a última palavra de Platão sobre a natureza da felicidade. Parece ser uma resposta tanto a Eudócrates, um hedonista, quanto outros que negavam que o prazer fosse bom e valorizavam apenas a sabedoria. O diálogo de Platão defende o equilíbrio e a proporção. Então, nem negar totalmente os prazeres, nem só viver de prazeres, né? Aí a gente termina falando um pouco do número em Platão, né? A partir de Aristóteles, então Aristóteles, que foi aluno de Platão, né? Como Aristóteles sempre buscava as opiniões que vieram antes dele, né? Para ter uma base ali do que várias pessoas achavam a respeito de um assunto. Ele menciona o que Platão achava dos números, né? Então ele fala que nessa fase posterior, Platão desenvolveu a doutrina pitagórica, depois não se gosta do Mário Ferreira dos Santos, né? Essa relação Platão-Pitágoras, né? Todas as coisas representam números. Ele distinguiu os números 2, 3, etc., que são ideias, não apenas de coleções de tantas coisas, né, de um número de coisas, mas também de um tipo intermediário de números, que ocorrem em proposições matemáticas como 2 mais 2 igual a 4. Então, se você pensar
Vamos começar o mais normal é a gente ter essas duas ideias, né, de o 2 ou 4, esses números, né, são um número de coisas, né, tem tantas coisas aqui, eu conto, né, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 coisas aqui. Na matemática, quando a gente começa a somar números, teoricamente, né, a gente não está somando, a gente está falando do número 5. Né? Se eu falar, aqui 2 mais 2 é igual a 4, né? Isso é verdade do 2 e do 4. Né? Como não depende, qualquer duas coisas que eu somar com quaisquer outras duas coisas vão dar 4 coisas, né? Ou seja, é o próprio 2 que somado com o 2 dá o próprio 4. Né? Então não é mais 4 coisas, é só o 2 e o 4. Né? Então você teria os números como unidade de contar, né? E os números em si mesmos, né? Que são próximos, né? Claro, tem uma relação, mas são diferentes, né? Então você poderia depois subir para um outro nível, né? Que é ter uma forma de 2, uma forma de 3, uma forma, um número. Se pensar que, por exemplo, antes o Platão tinha ideia, né? Então a ideia do bem, a ideia da virtude, a ideia da beleza, a ideia de homem, você vai ter uma ideia que é o 2, uma ideia que é o 3. E se você pensar que você é um só, né? Você é só você. E então você tem você é tem um em você. Né? Eu não sei se é isso que ele vai querer dizer, mas e você tem partes. Então você também tem praticamente seria um três, né? Tem você e tem a relação de você com suas partes. Né? Então talvez nesse sentido, né? E isso já seria o número ideal, o número como forma, né? Então um número ideal é único, não pode ser somado a si mesmo e não consiste em unidades. Se ele é único, né? Como é que você vai somar com ele com outro dele, sendo que só ele é ele, né? Talvez seja isso. É bem difícil de entender, né? Não sei se tem alguém que explicou isso com muita clareza, né? Mas aqui é só uma introdução, né? Tais números derivam de um princípio formal, o um, e de um princípio material, o grande e pequeno ou a dualidade indeterminada. Assim chamado porque indefinido é concebido como avançando ao infinito, tanto na direção do aumento quanto na diminuição. Isso a gente geralmente pensa no infinito como o muito grande, né, que nunca acaba, mas também os gregos entendiam o infinito quando você vai dividindo, né, algo, por exemplo, pela metade, né? Você sempre pode ter uma metade da metade da metade da metade, assim por diante, né? Você nunca chega no zero, você sempre pode tirar mais um pedaço, né? Então esses princípios são chamados no filebo, diálogo, né? Diálogo filebo, de limite ilimitado. Então, o 1 é o limite, né? E o 2 é o ilimitado. No mundo físico, o limitado é exemplificado por mais quente, mais frio ou mais alto e mais baixo em som, quer dizer, de agudo e grave. Né? O limite é representado por aquilo que tem a razão de um número ou medida para outro. Então, meio, etc. Meio, dois terços, etc. A união dos dois princípios produz um ser misto que veio a ser, como por exemplo a saúde, a harmonia musical, as estações temperadas, etc. É bem difícil, né? Mas isso me lembra muito o fato de que hoje a diferença entre contínuo e discreto, né? No discreto você tem um número, aí você tem um vazio e você tem outro, né? Quando você coloca numa linha, né? Você consegue separar certinho os números, os conjuntos discretos um do outro, né? Mas se ele é um contínuo, né? Você não consegue, por exemplo, ele começa ali do zero. Qual que é o próximo número depois do zero? Não tem. Tem infinitos números antes de qualquer número, então você está meio não ilimitado, né? Você não consegue separar certinho, né? Você tem infinitas coisas ali no meio, né? É um caos, né? Não um caos necessariamente, mas um não, um indefinido, né? Mas é bem difícil mesmo, né? Platão parece ter sustentado que os próprios números podem ser analisados em princípios correspondentes. As magnitudes espaciais ideais formam uma classe de ideias mais complexas, nas quais os números ideais servem como princípio formal e o material é o espaço. Abaixo desses estão novamente os números de magnitudes matemáticos e finalmente os átomos físicos no espaço real. Parece, além disso, que Platão considerava todas as ideias em certo sentido como números, compostos de princípios correspondentes. Aqui o princípio formal pode ser identificado com o 1 em seu aspecto de bem. O material é o princípio da multiplicidade no mundo ideal. As ideias assim formadas servem como princípio de limite para as coisas sensíveis. E aí nessa explicação simplíssima a gente vai acabar o vídeo de hoje.
Muito obrigado aí por ter assistido, galera. No próximo vídeo a gente fala um pouquinho de Aristóteles e depois seguimos aí a história grega. Muito obrigado, não deixe de se inscrever, comentar, compartilhar. Tem a série de história grega inteira, tem a série de lógica aí para vocês verem. E a gente vai seguir aqui depois com tudo que tiver pela frente, Roma, Idade Média e embora. Então se inscreve aí que em algum momento certeza que a gente vai ter algum vídeo que te interessa.